Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. E hoje eu converso com o Dr. Felipe Rabelo, que é cirurgião vascular, para a gente responder as perguntas que eu já postei no Facebook, mas também, na verdade, eu chamei o Dr. Felipe Rabelo, eu estou aqui na de casa, porque eu adoro os ambientes da de casa bonita. Eu conhecia já de casa? Já conhecia a loja daqui, a loja do shopping, um lugar muito bonito, muito agradável e com móveis de muito bom gosto. É muito bom. E aí esse é um cenário para mim aqui, cada hora eu escolho um. Mas eu conversei, eu pedi para conversar com o Dr. Felipe, porque outro dia eu fiquei um pouco assustada. Eu estava no lugar, conheci uma pessoa e que me falou que a esposa tinha falecido de trombose, uma pessoa de, sei lá, acho que 32 anos, super nova. E aí eu sempre, leiga, associo a trombose às varizes, mas aí não tinha varizes. Aí eu fiquei assustada, que por que a trombose pode se estabelecer, a pessoa pode ser acometida e pode ser ter uma morte súbita por conta de trombose. A trombose, ela é uma doença venosa e ela está muito associada com o quadro de varizes, principalmente quando a gente fala da síndrome pós-trombótica, né? Que é aquele quadro que vai se desenvolver depois da trombose. Os casos de morte, a morte súbita em pessoas que apresentam trombose é uma das maiores causas de morte que existe no mundo. Então, a embolia pulmonar, que é quando você tem uma trombose, geralmente nos membros inferiores, ela pode acontecer em outros lugares do corpo também, mas a mais frequente é nos membros inferiores. E esse coágulo que se forma dentro da nossa circulação venosa das pernas, ele pode soltar um fragmento, esse fragmento ele migra pela circulação e vai se instalar no pulmão. Isso daí dá um quadro chamado de embolia pulmonar, provoca uma disfunção no coração, uma disfunção súbita, em casos de embolia maciça. Isso realmente pode provocar uma morte súbita, né, por uma sobrecarga do coração, né? Além de você interromper a circulação de sangue no pulmão, que é o órgão que faz a oxigenação do nosso sangue, você tem uma sobrecarga do lado direito do coração e isso daí acaba acarretando numa disfunção que leva realmente à morte súbita. E na grande maioria dos casos, isso daí é descoberto em autópsias. Na verdade, a pessoa ela é acometida por esse mal súbito e mal tem um tempo de chegar num pronto-socorro para receber uma primeira assistência, né? Não, e aí eu pensei, não, vou chamar o Dr. Felipe, que é para eu ficar mais calma. Pensa, não, ele vai me assustando cada vez mais. Mas por que, eu vou repetir uma pergunta que eu fiz antes, pode não ter sintoma nenhum. Eu posso ter trombose e não ter sintoma nenhum. Sim, na grande maioria das vezes a trombose ela é silenciosa, por isso daí então a causa da morte súbita. Agora, o inchaço, com o enrijecimento da panturrilha, né, a batata da perna, a dor local, simulando um quadro de estiramento muscular, isso daí, que é um diagnóstico diferencial na nossa prática, isso daí é o sintoma mais comum, é o que faz com que a pessoa acabe por procurar o auxílio médico, muitas vezes na emergência, né? Mas existem vários quadros silenciosos, essa é a nossa maior preocupação, né? O alerta à população para os fatores que podem provocar isso daí, né? Então, as pessoas que têm distúrbios na coagulação do sangue, onde o sangue fica mais viscoso, ele coagula com mais facilidade, né? Tecnicamente são as doenças chamadas trombofilias. O cigarro provoca isso daí também. A imobilidade, a pessoa que está acamada, que teve um derrame e fica muito acamada. Então já tem estudos que mostram que a pessoa que teve um derrame tem uma hemiplegia. Então ela tem uma perna que ela não movimenta por conta do derrame. Foi achado mais trombose nessa perna do que na perna que a pessoa movimenta. Então é uma alteração no movimento normal do nosso sangue que acaba por provocar mecanismos que vão lentificar esse movimento. E aí se instala. Mas tem uma prevenção? Como que eu sei que a pessoa tem uma propensão genética ou de hábitos do dia a dia? E a gente também pode ter uma prevenção para evitar a trombose? Sem dúvida nenhuma, né? É importante sempre identificar aquela pessoa que já é portadora de uma doença venosa. Então, a pessoa que tem inchaço nas pernas, que tem varizes, que tem manchas, que são as dermatites ocres,
a pessoa que tem histórico na família, que fuma, que toma anticoncepcional, faz reposição hormonal, são pessoas que já têm uma predisposição maior, né? E quando a gente fala de prevenção, principalmente numa região como a nossa, não são medidas muito agradáveis, porque envolve o uso de meias elásticas. Quando a pessoa já tem esses quadros, como varizes, já tem a doença venosa visível, você tem algumas medicações que você usa no sentido de tratar as varizes, de tratar os sintomas, né, que são provocados como cansaço, peso nas pernas. Essas medicações, elas ajudam a pessoa a lembrar que ela tem o problema, a aliviar os sintomas, elas não ajudam na trombose. Então, não existe uma medicação que a pessoa possa tomar de forma preventiva sem que ela já tenha tido diagnosticada uma doença genética, que é essa trombofilia, ou que ela já tenha tido uma trombose anterior, né? Então, o alerta é sempre aquele alerta que os cardiologistas costumam dar bastante, em ter hábitos de vida saudável, você tomar bastante água, porque a água vai deixar o seu sangue mais fluido, ele vai circular com mais facilidade, fazer exercícios, evitar o sedentarismo, então constante movimento. Muitas empresas têm aquelas ginásticas laborativas, elas atuam também no sentido de prevenir a trombose, porque você vai estimular aquela pessoa que está o tempo todo sentada numa mesma posição a movimentar a circulação dela, né? E o principal foco de movimento é a batata da perna. Então ela serve como uma bomba, ela é um coração periférico que a gente fala, né? Então o movimento é uma forma de prevenção. Evitar sobrepeso também é uma coisa que... Todo sobrepeso, seja você carregando ele ou seja no seu próprio corpo, você acaba forçando a perna. Salto alto também? O salto alto ele é um mito, né? Na verdade, quando a pessoa fica muito tempo de pé, trabalha o tempo todo de pé, está de salto alto o tempo todo, isso interfere também na dinâmica da caminhada, né? Mas é uma coisa que a gente deixa passar. Afinal de contas, se a gente está fazendo tratamento para pernas bonitas, a gente não vai tirar o salto alto. E sapatilha de ponta na bailarina também prejudica, não? Não, porque é exercício. A bailarina ela força muito a perna, né? Então ela consequentemente está forçando a circulação junto, né? Mas a recomendação maior é sempre para aqueles exercícios em que você promove uma contração do abdômen junto com o exercício das pernas. Então, para uma academia, por exemplo, você vai fazer um agachamento com peso ou um leg press, que são exercícios em que você está trabalhando com bastante intensidade, bastante força, né, a musculatura do abdômen e das pernas. Isso é benéfico? Não, isso é prejudicial. Isso é prejudicial? No surgimento das varizes. Ah, tá. Mas não da trombose. Não, da trombose não. Então, em geral, todo tipo de exercício é bom para evitar a trombose. A trombose. É lógico que excesso de peso a gente pode aumentar, mas eu acho que a gente prefere ficar dura e com varizes, porque a gente vai lá no doutor Felipe e resolve, né? Não tem problema. O problema é a trombose. Eu vou para o intervalo e na volta eu respondo. Aliás, eu passo as perguntas para o doutor Felipe responder. Das pessoas, eu fiz um post no Facebook, falei que estaria conversando com ele, e tem um monte de pergunta e ele vai responder a partir do próximo bloco. Estou com o Dr. Felipe Rabelo, cirurgião vascular. A gente conversa hoje sobre trombose. O primeiro bloco a gente falou sobre trombose, mas agora eu passo para ele as perguntas que me foram feitas através do Facebook para o doutor responder. A Ariadna Nascimento Silva, ela pergunta que se quem tem os vasinhos já roxinho com o tempo pode virar as varizes. E o cansaço nas pernas às vezes dói e pode ser varizes também. Então, são duas perguntas, assim, se o cansaço pode ser varizes e também se aqueles vasos roxinhos, eu acho que é quem tem as veias mais, por exemplo, eu tenho as veias bem roxinhas, assim, isso pode virar varizes? Aqueles vasos mais fininhos, eles estão numa camada da pele extremamente superficial, eles têm uma estrutura extremamente delicada. Então, normalmente, esse vaso, ele se espalha, mas ele não vira varizes. Os vasos que viram varizes são vasos que estão em camadas mais profundas, a camada onde tem o tecido gorduroso, né? Essas veias, sim, elas têm espaço, elas têm estrutura para sofrer maiores dilatações, para ocupar maiores espaços. E elas acabam fazendo saliências na pele, né? Em relação às dores elas podem, inclusive, vir sem a presença das varizes, sem a presença dos vasos. Então, ela é uma manifestação tanto quanto as varizes.
nós vamos encontrar, inclusive, classificações para pessoas que só têm as dores, né? Acaba sendo um diagnóstico um pouco difícil, porque você tem que diferenciar outras causas de dor. Mas, quando você investiga o histórico familiar, quando você faz testes terapêuticos, onde você usa o medicamento, a meia, você identifica melhor. Então, você vê que não existe a necessidade da presença das varizes para a pessoa ter dores, mas elas frequentemente vêm associadas também com dor, né? Vamos lá. Aí a Maria Carolina Gardini Lagoa Loio colocou que você é o melhor. Obrigado. Foi só um comentário que tive que ler. Ju Alves Noronha, boa tarde a vocês. Esse assunto veio em boa hora. Sinto muitas dores nas pernas, principalmente no verão. Muita gente fala isso, né? Que no calor sente mais dor. Fui a um vascular uma vez, ele me receitou um remédio fitoterápico e banho nas pernas de água quente, depois água gelada. Fiz e alivia. O diagnóstico era varizes internas. A minha dúvida é quando as dores, que mesmo fazendo o procedimento indicado, nunca foram embora, as dores nunca foram embora, né? Se ela quer saber se ela vai ficar a vida inteira com essa dor e se não tem como fazer outro procedimento para a tal varizes internas. Beijos e todos. E ela vai ver. Mas assim, varizes internas, externas, tem essa diferença? Ou não existe essa classificação tecnicamente falando, mas existe um exame que é o ultrassom, que é o ecodoppler venoso, né? Esse exame, ele enxerga veias que os olhos não conseguem ver, né? Então, são veias consideradas mais internas nas nossas pernas, né? Então, daí vem esse conceito de varizes internas, porque nós podemos identificar alterações no fluxo da circulação que vão classificar aquela veia como uma veia doente. E podemos também proceder a cirurgias, a tratamentos de escleroterapia, com laser, com líquido, com espuma, com uma grande diversidade de técnicas que você consegue minimizar os sintomas, minimizar o problema, mas desaparecer com a doença venosa, dificilmente a gente consegue. só com a cirurgia? Só com a cirurgia. Na verdade, a gente vai precisar fazer a manutenção do tratamento com o uso das meias elásticas, com a medicação, o acompanhamento em geral com o cirurgião vascular, porque eu costumo dizer que é igual uma pressão alta, uma hipertensão arterial, é como um diabetes, onde a pessoa ela precisa estar constantemente, diariamente, tratando, auxiliando a circulação dela, que apresenta um déficit, né? Apresenta um enfraquecimento. E isso daí precisa estar o tempo todo sendo corrigido, né? Entendi. Aí, voltando lá à trombose, porque tem uma pergunta que eu acho que, né, a gente já falou no bloco anterior, mas é legal reforçar. Thaís Luz Lima, ela pergunta se é verdade que a pílula anticoncepcional pode causar trombose, como evitar. E aí, o marido da mãe dela está perguntando se... Está falando que a esposa dele tem varizes, né, que ela está falando por ele. E como se livrar delas. Aí eu não entendi se é da esposa ou se é das varizes. Não. Bom, a pílula tem esse mito, né? Que a pílula pode causar trombose, né? Realmente. Inclusive, se nós formos... Então, não é mito. Né? Não é mito. Inclusive, isso está na bula do medicamento, né? É um cuidado que eles têm em orientar a pessoa que está tomando. Agora, não é todo mundo que toma pílula que vai ter trombose, né? Principalmente as mulheres que fumam e associam o uso da pílula. Realmente isso daí pode vir a acrescentar risco, né? Tanto que é uma recomendação. Aquela mulher jovem que faz uso da pílula e tem um episódio de trombose, uma das nossas recomendações é que ela interrompa o uso da pílula. E aí sempre vem a recomendação mais confortável, vamos dizer assim, que é o uso do DIU, né? Então, hoje tem DIUs que têm hormônios, evitar o DIU que tem hormônio, usar o DIU comum. Agora, aí ele pergunta, né, se como livrar das varizes, então só com a cirurgia mesmo. Cirurgia ainda é a principal indicação para as varizes, mas vem crescendo bastante a utilização da espuma, né, que é um método de escleroterapia, que a gente chama, é uma aplicação. Você punciona a veia e faz a injeção de uma medicação com a intenção de destruir aquela veia, de fazer com que ela deixe de existir, né?
Esse procedimento é um procedimento bastante cômodo, bastante interessante, porque transforma o tratamento num tratamento ambulatorial e num tratamento fácil de você repetir ao longo da vida do paciente, né? Então, a cirurgia ela é muito boa quando você precisa dar uma dose de ataque, vamos dizer assim. Você quer resolver de uma forma veloz o problema do paciente e sabendo que depois ele vai precisar de uma manutenção. Mas quando a gente fala de veias realmente calibrosas, de varizes, apesar de terem vários estudos, vários médicos que defendem essa técnica com muito bons resultados, inclusive, a principal indicação ainda é a cirurgia. E hoje o laser, né, vem ganhando muito espaço, porque você minimiza as complicações, as incisões, que podem deixar marcas na pele, nas pernas. Você consegue dar uma recuperação pós-operatória muito mais rápida. Então... Agora, uma dúvida minha, outro dia uma pessoa me falou que quem tem varizes não pode fazer drenagem linfática. É verdade? Não, pelo contrário. Eu costumo indicar bastante drenagem linfática, é um procedimento que agrada muitas mulheres. Por que será, então, que ela falou, não, quem tem varizes não pode fazer? Não, um cuidado que a gente tem que ter com a drenagem linfática é em fases agudas de trombose. Isso sim, porque você vai estar movimentando aquele trombo que está fresco ainda dentro da circulação. Então ele pode liberar um fragmento, ele pode promover uma embolia pulmonar. Então é muito frequente as fisioterapeutas interromperem o tratamento quando elas presenciam algum inchaço diferente daquele normal que a paciente vem apresentando durante as sessões de tratamento que ela vem fazendo. Mas para quem tem varizes, a gente sabe que a pessoa não tem trombose, é benéfico, inclusive. Você drenar o líquido da perna, você está ajudando também as varizes, né? Mas o principal mesmo, o alvo, é a circulação linfática. Ok, olha, Beth Teixeira, sabemos que as pílulas anticoncepcionais aliadas à predisposição genética aumentam as chances de se desenvolver as temidas varizes ou vasinhos. Qual seria, então, o método contraceptivo feminino, não vale dizer camisinha, melhor indicado? Aí você já falou que é o DIU, né? Bom, a gente vai para o intervalo. Na volta, eu continuo com o Dr. Felipe Rabelo, cirurgião vascular. Hoje estou aqui na de casa, aproveitando aqui os vários espaços dele para o meu cenário aqui do Tudo de Bom. Hoje eu converso com o Dr. Felipe Rabelo, cirurgião vascular. Estou aqui na de casa, escolhi a de casa para vir conversar com ele. Eu tinha várias dúvidas, e aí eu coloquei no Face que eu estaria conversando com ele. Aí veio mais perguntas, nós respondemos algumas no bloco anterior, mas esse bloco eu reservei para falar de uma novidade, né, doutor? E um avanço aí na medicina. Com certeza. Hoje a trombose ela tem algumas novidades em tratamento que já estão presentes no nosso país, mas muito pouco utilizadas ainda, né? Recentemente, em congressos nos Estados Unidos, a gente pôde presenciar aulas de professores de hospitais muito renomados e que eles têm praticado demais essa técnica, que é você aspirar o trombo de dentro da veia. Ou seja, ao invés de você simplesmente usar a terapia com anticoagulantes, esperar o trombo se resolver naturalmente, você minimiza o dano na veia através da aspiração do trombo. Isso daí é muito importante porque, além da gente estar prevenindo a embolia pulmonar, que é o nosso maior temor em relação à trombose, a gente previne também um outro evento muito pouco abordado, que é a síndrome pós-trombótica. A síndrome pós-trombótica, depois que a pessoa teve uma trombose, ficam sequelas na circulação dela, danos na parede das veias, nas válvulas, e isso provoca alterações hemodinâmicas que a longo prazo vão promovendo inchaço nas pernas, atrofia da pele, ulcerações, são sinais e sintomas importantíssimos do ponto de vista de economia mundial, porque eles tiram muitas pessoas da sua rotina de trabalho, do seu convívio social. Então isso daí, inclusive, gerando custos para o sistema de saúde. Então isso já está descrito como uma preocupação já em nível mundial em minimizar isso daí. Então esses dispositivos que, como tudo que é novidade no nosso país, chega muito caro, a gente tem sempre que olhar por essa ótica, por esse ângulo, de que eles vão economizar recursos no futuro, né? Então, eles já
com muitos estudos publicados, com resultados muito positivos, com os riscos do procedimento já bastante controlados, né? Que no início apresentavam muitos riscos de complicação, hoje já muito controlados. Então, é um avanço, é uma coisa que vai ganhar muito aí, principalmente em mulheres jovens, né? Qual é a mulher jovem que quer, depois de uma trombose, ter a perna cheia de varizes, inchada, com manchas na pele? Então, é uma coisa que com certeza vai ganhar bastante espaço aí. Agora, para finalizar e para deixar as pessoas mais tranquilas, tem como a gente mudar alguns hábitos na nossa vida? Porque o meu intuito, quando eu trago e faço uma pauta médica, não é só para falar da doença. Na verdade, é para falar da saúde. É para tentar driblar esses probleminhas que a gente pode ter, né, na nossa vida, como as doenças. Então, o meu intuito é sempre levar essas possibilidades e, principalmente, mudanças de hábitos. Porque a gente é sabido que, quando a gente troca, né, faz umas substituições saudáveis alimentares, a gente vai ter o retorno positivo disso. A atividade física, como o doutor bem falou, também. Tentar, nessa vida louca de estresse, tentar relaxar e, de repente, se divertir com essa doideira do tempo, mas viver melhor, a qualidade de vida, para evitar trombose, as varizes. Existe alguma mudança de hábito da nossa vida que vai poder nos ajudar? Com certeza. Tirando a meia elástica, né, que na nossa região... Eu acho que a gente não vai querer essa dica da meia elástica. Com ou sem frio, a meia elástica não vai rolar. No cotidiano da nossa população. Então, o segredo é o movimento. A nossa circulação, por natureza, ela está sempre em movimento. Então, o que vai fazer a nossa circulação estar sempre saudável é o movimento. Quanto melhor ela puder se movimentar, mais problemas você vai evitar. Então, a questão da ingestão de líquidos, 2 litros ou mais de água por dia, para você deixar a tua circulação mais fluida, você está o tempo todo praticando uma atividade que não precisa ser nada muito intenso, pode ser uma caminhada na praia, que é uma coisa muito acessível. Movimento, se movimentar, o importante é isso. Sem dúvida nenhuma, não fumar, manter sempre aquele peso ideal, né? A gente tem um índice... O excesso de peso também pode ocasionar varizes e trombose? Também, o excesso de peso também é causa disso daí. Constipação intestinal, que também gera mais trombose, varizes, aí vem a hemorroida que está associado também. Então, isso é um grande problema de saúde pública, né? E, como não poderia ser diferente, influencia muito também na circulação, principalmente das pernas, né? Então, se movimentar, beber muito líquido e não fumar, isso é uma condição, né, fundamental. Muito obrigada, doutor, por conversar com a gente. Muito obrigada a vocês pela companhia. Muito obrigada, equipe da De Casa, por me receber aqui novamente.